Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Desejo a vocês, hoje e sempre, que a paz e a alegria de Jesus ressuscitado tomem posse do coração de cada um. Terminamos no vídeo passado o comentário, 3 vídeos, comentando a oração do abandono. Uma introdução, a primeira parte e a segunda parte. Hoje nós vamos começar introduzindo a oração da nossa família. Será também um vídeo de introdução. Vou colocar a origem desta oração que nasceu no meu coração. Então peço agora que a pessoa responsável por este grupo dê uma pausa, reze com o grupo a oração da nossa família. Senhor, vossos ouvidos estejam abertos às orações que se fizerem nesta casa de oração. E quando terminarem, aí vocês voltam ao vídeo. Então agora eu quero partilhar com vocês quando é que essa oração brotou do meu coração. Como é que foi o surgimento desta oração? Caiu na minha mão, através do ofício das leituras, num dia inspirado, A primeira leitura no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8. É aquela passagem em que Salomão transfere a Arca da Aliança para o Templo de Jerusalém. É a prece que Salomão faz em agradecimento a Deus. Uma prece lindíssima. Mas quando meus olhos bateram nos versículos 29 e 30 deste capítulo 8, eu me detive e também fiquei ali rezando, ruminando essa palavra de Deus. Essa palavra dizia: que vossos olhos estejam dia e noite abertos sobre esse templo, sobre este lugar, do qual dissestes: o meu nome residirá ali. Ouvi a oração que vosso servo vos faz neste lugar. Ouvi a súplica de vosso servo e de vosso povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouvi-os do alto de vossa morada no céu, ouvi-os e perdoai. Eu fiquei muito tocada com essas palavras de Salomão. E aí fui para minha sala, me sentei para redigir aquilo que vinha para mim. Hoje eu quero começar, então, um comentário que vá dando sentido para cada frase que o Espírito Santo fazia brotar no meu coração. A nossa casa-mãe, que nós chamamos de sede, é conhecida com o nome de Cordeiro de Deus. A nossa capela é a capela do Cordeiro de Deus. O altar que nós temos no palco do auditório da nossa comunidade tem um painel na sua frente, um quadro feito de cobre. Aliás, é o presente da minha mãe, ela que fez esse quadro para a nossa comunidade. É um Cordeiro de Deus. Então, a nossa sede, a nossa capela, é consagrada ao Cordeiro de Deus. Isto
vocês já devem estar muito por dentro, porque quem conhece a história da nossa comunidade sabe que quando eu cheguei em Belo Horizonte e quis conhecer o Colégio Santa Marcelina de fora para dentro, eu desci ali a portaria central, fui parar na calçada e quando me voltei para a fachada do colégio, sobre a porta da capela, que fica bem alto, rodeada por 2 escadas, o que é que eu vi lá em cima? Um mosaico maravilhoso com o Cordeiro de Deus. Este era meu sonho quando eu morava em São Paulo ainda. Eu pedia para minha provincial que providenciasse para aquele grupo que já estava ficando grande e ocupava uma sala da Faculdade Santa Marcelina, embora as irmãs tivessem tido muita paciência conosco e tivessem também nos recebido com muito espírito de fraternidade, de acolhida. Muitas delas vinham do colégio também para participar dos nossos encontros, mas não era um ambiente propício para a obra que estava nascendo e que eu nem sabia. Então eu pedia para a provincial se ela não poderia providenciar uma casinha onde nós pudéssemos nos reunir. E essa casinha se chamaria Cordeiro de Deus. Vejam, isso antes de eu vir para Belo Horizonte. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês é a respeito da nossa sede, né? Da nossa sede. A nossa sede, a nossa oração, fala assim, começa dizendo: Senhor, vossos ouvidos estejam abertos às orações que se fizerem nesta casa de oração e evangelização. Sinceramente, eu não sei qual foi a data em que nós rezamos pela primeira vez essa oração como está aqui. Mas ela foi aprovada pelo nosso arcebispo, D. Valmor, em 28 de dezembro de 2009. É a festa dos Santos Inocentes. Vocês percebem logo, prestando atenção nestes 2 versículos que eu acabei de ler, do primeiro livro dos Reis, que eu me inspirei nesta primeira frase na oração de Salomão. Com pequenos detalhes diferentes, claro. Eu chamo a nossa sede casa de oração e casa de evangelização. Enquanto a nossa sede, enquanto a casa-mãe da nossa comunidade for representar, ela for um espaço de oração, para a oração, e um espaço de evangelização, do anúncio de Jesus Cristo, o anúncio da palavra de Deus, e para a evangelização, Deus estará certamente com os olhos dele, com os ouvidos dele abertos para acolher toda a oração que se faça aqui dentro. Vocês percebem que eu ponho muita força, muita ênfase na aprovação canônica das coisas da comunidade, porque isto é o reconhecimento da igreja das coisas que nós estamos fazendo. E isto é muito precioso para mim e para vocês. Significa que nós não estamos correndo ao vento, que nós não estamos fazendo as coisas da nossa cabeça. Se for coisa da nossa cabeça, mas que Deus aprova, a igreja vai carimbar. Porque Deus trabalha com a nossa cabeça. Portanto, a nossa casa foi construída para ser uma casa de oração e uma
casa de evangelização. A princípio, eu apressei um pouco o término da capela, porque eu tinha uma palavra de Deus também. Eu não me lembro em que parte da Bíblia eu estava rezando, mas dizia assim, que esta casa não ficaria fechada nem de dia nem de noite. Então, o meu sonho é que a nossa casa volte a ser o que ela foi há um tempo, no começo da nossa instalação aqui na nossa sede. Fosse uma casa de adoração perpétua. De dia e de noite, ela estaria cumprindo a sua missão de ser casa de oração e casa de evangelização. Devido às circunstâncias do tempo, do lugar, do risco que se corre, né, de andar de madrugada pelas ruas do nosso bairro, que é muito perigoso. Então nós fomos reduzindo esses horários de adoração, e hoje estamos retomando, procurando organizar pelo menos durante o dia, de hora em hora, pessoas que se revezam diante do Santíssimo, mantendo o espírito com que Deus nos presenteou esta casa. Uma casa de oração e evangelização. Casa de oração. Hoje eu quero ficar na casa de oração. A nossa casa e o ambiente onde cada missão fora daqui atua deve ser um espaço em que as pessoas sintam que elas têm o direito de encontrar um clima dentro da nossa sede ou fora dela, onde cada missão mantém os nossos encontros semanais. Cada pessoa tem o direito de encontrar nesses nossos ambientes um clima propício que favoreça o nosso contato com Deus, seja através da oração, seja através do ensinamento, seja através da pregação da palavra de Deus. Nós queremos realmente marcar o nosso território como sendo esse espaço onde as pessoas encontram um clima de uma experiência de Deus. Por isso, a capela, o ambiente de uma igreja, é um espaço sagrado. A nossa capela, quando você chega para entrar nela, você percebe que existe um pátiozinho na frente, uma espécie de uma pontinha, e depois você adentra a capela. O plano original desse espaço entre o fora e o dentro era um lago. No começo nós tínhamos um laguinho, tinha até peixinho. Mas aí vem a bendita do dengue e a prefeitura baixou lá na nossa sede, aqui na nossa sede, e falou: pode acabar com esse laguinho. Mas tem peixinho, não, pode acabar. Bom, aí não tinha outro jeito, né, gente? Então nós aterramos e plantamos grama e os coqueiros que vocês veem ali. Mas, de todo jeito, eu quero explicar para vocês. Isto vale para a nossa capela, mas vale para as igrejas também, vale para as capelas onde talvez você goste de rezar. Tem que haver uma distância, uma diferença entre o espaço de onde eu venho, do meu dia a dia,
do meu trabalho, da minha luta, da minha correria, e o espaço sagrado. O espaço de uma igreja paroquial, de uma capela consagrada, se torna um espaço sagrado, o espaço da presença de Deus. Eu quero ler para vocês um versículo da profecia de Abacuque, um profeta tão pouco explorado, tão pouco usado, né? Mas olha que maravilha! Ele diz, no capítulo 2, versículo 20, Abacuque diz assim: o Senhor reside em sua santa morada. Silêncio diante dele, ó terra inteira. Eu fiquei muito impressionada com essa palavra. Deus está aqui, sacramentalmente. E aonde está Jesus sacramentado, ali está o trono do Cordeiro. Ali o céu está presente, no meio de nós, com Nossa Senhora, os anjos, os santos, principalmente na Eucaristia e na adoração de Jesus no Santíssimo Sacramento. Os anjos estão ali, os santos, os mártires, os profetas, os patriarcas. O céu está em adoração ao Cordeiro de Deus. Portanto, silêncio diante dele, ó terra inteira. Eu diria, quem nós somos? Do que nós somos feitos? Nós somos feitos do pó. Do pó. Lembra-te, homem, que és pó, e em pó te has de tornar. És terra. Terra significa humildade, pequenez. Se coloca diante do teu Deus e Senhor, tal como Ele é, se for possível, porque nós somos apenas terra. Silêncio diante dele. Por isso, toda vez que nós estamos reunidos, nós começamos o encontro querigmático das quartas-feiras de manhã na capela, juntando a turma do querigma e a turma da catequese. E ali nós fazemos 15 a 20 minutos de oração, de adoração com o Santíssimo exposto. É uma graça tremendamente grande. Mas como é que nós orientamos o nosso povo? Olhem, ao atravessar a pontinha, feche a sua boca. Para de falar com quem quer que seja. Entre em silêncio, permaneça em silêncio e só volte a falar depois que você sair da capela e atravessar a pontinha. Que tal nós começarmos a evangelizar o nosso povo por este nosso comportamento? Fora daqui também. Que tal nós sermos essas pessoas que vão educar pelo seu comportamento, educar o povo de Deus pelo comportamento? Porque, de uma certa forma, gente, não sei a realidade de cada um, mas eu tenho percebido que esse espaço sagrado está se tornando cada vez mais espaço para tudo, menos para um espaço que proporciona um encontro silencioso, de paz, de calma, de tranquilidade com Deus. É uma agitação antes, durante e depois das celebrações. Quem tem formação supera tudo isso. Mas o grosso do nosso povo não tem formação para isso. Então sejamos nós, né, a lembrar o povo de Deus. O espaço sagrado é um espaço de oração e de testemunho de Jesus Cristo. Nós precisamos, para que a nossa casa
para que a nossa casa seja, como é que eu vou falar? Ela cumpra a sua missão, a nossa capela, sobretudo, cumpra a missão de ser um lugar de oração. Nós precisamos pedir muito a Deus, em primeiro lugar, que nós saibamos rezar. Olha só o que São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vejam bem o que ele diz. Só um minutinho, capítulo 8, versículo 26. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, porque nem orar como convém nós sabemos, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Nós somos aprendizes, iniciantes de oração. Nós rezamos muito da boca para fora. Nós estamos, talvez eu esteja até generalizando demais, mas eu acredito que não. Nós estamos muito distante daquilo que Jesus disse para a samaritana: meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Já no Antigo Testamento, Deus se queixava da oração do povo que entrava no templo para rezar, e ele dizia: este povo me honra com a boca, mas o coração está muito longe de mim. Os sentimentos do seu coração, os pensamentos estão longe de mim. Então nós precisamos, para que a nossa casa de oração seja também de pessoas de oração, precisamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos instrua, que Ele venha em socorro da nossa fraqueza, porque nós não sabemos nem orar, nem louvar, nem agradecer e nem pedir como convém. E finalmente, um ponto inicial para que a nossa casa, a casa templo, a casa de tijolo, abrigue pessoas que também sejam pessoas de oração. A minha casa também é o meu coração. Seja uma casa de oração. Eu seja uma pessoa de oração. Quando você rezar lá na sua casa, quando você rezar esta oração lá na sua mesa de trabalho, na sua empresa, na sua repartição pública, na sua universidade, antes das aulas, etc, etc, etc. Leve esse folheto das nossas orações, carregue com você. Você não precisa nem chamar as pessoas para rezar com você esta oração da nossa família, porque todo ambiente de trabalho deveria ser um ambiente de família. Todo ambiente familiar deveria ser um ambiente de família. Toda comunidade devia ser um ambiente de família. Então, esta oração é para você rezar nessas realidades. E se alguém te perceber, antes de iniciar o seu trabalho, antes de ligar o seu computador, perceber que você faz o sinal da cruz e se concentra para rezar esta oração, isto vai despertar nas pessoas a curiosidade, pelo menos a curiosidade. O que você faz antes de ligar o seu computador? Eu rezo essa oração. Você quer rezar comigo? Não percam esta oportunidade. Mas, sobretudo, quando você rezar, não peça só para o ambiente externo ser uma casa de oração. Lembre-se que nós somos templos do Espírito Santo.
Lembremos-nos que o Espírito Santo habita em nós, mora em nós. E por isso, nós somos pessoas espirituais que se relacionam com Deus através da oração. Que os ouvidos de Deus estejam abertos dia e noite sobre a casa de oração material, a casa de oração que sou eu. Mas aí vem a nossa lembrança, a mesma carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 10. No versículo 9, Paulo escreve assim aos Romanos: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, verdadeiramente Deus e homem, se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém. Não era isso que eu queria. Não, tá aqui no versículo 14. Pode deixar do jeito que tá. No versículo 14. Termina o versículo 13 dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Termina o versículo 13 assim. Como é que começa o versículo 14? Porém, como invocarão, como rezarão, como se relacionarão com Deus aquele em quem não tem fé? Como é que eu vou fazer minha oração a Deus ao qual eu desconheço, ao qual pelo menos conheço só de nome? Aquele que eu ouvi dizer que é assim ou assado, mas eu mesmo não experimento isso. Então a gente pergunta assim: como é que alguém vai rezar para uma pessoa, vai dirigir a sua oração para uma pessoa a quem ela não tem uma experiência dela, não tem fé nela? E Paulo continua: como crerão, como terão fé naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Portanto, por hoje, eu quis deixar para vocês a explicação de por que a nossa casa é chamada casa de oração. Mas para ela ser uma casa de oração de verdade, uma casa espiritual, é preciso que as pessoas tenham a experiência deste Deus com quem ela quer entrar em intimidade. E aí entra a segunda razão de ser da nossa sede, da nossa casa-mãe. Uma casa não só de oração, mas de instrução, de formação, de anúncio de Jesus Cristo. Uma casa de evangelização. Uma casa onde a nossa missão tem que ser vivida para valer. Temos que viver com paixão a nossa missão de evangelizar o mundo, de acolher aqueles que vêm bater a nossa porta. Quase que todos os dias está entrando gente nova. Porque a cada assunto, principalmente dos encontros querigmáticos, a cada assunto, as pessoas vão sendo envolvidas com paixão. E quem é tocado pela graça,
não consegue ficar calado. Não consegue guardar para si a alegria de ter encontrado, finalmente, um lugar onde eu escutei o que eu tinha que escutar. Escutei Deus falando comigo e para mim. Um Deus que me conhece, que sabe do que eu precisava ouvir naquele dia. Misericórdia. Como nós somos chamados para isso, gente? E temos que investir o melhor de nós, dar tudo de nós. Eu sei que eu estou falando para leigos. Sei que a vida de leigo não é mole. Sei que a vida de um que precisa ganhar a vida para se sustentar e sustentar as pessoas que dependem de si é muito duro e vai ser duro cada vez mais. Mas nós não podemos separar a nossa vida de ganhar para o sustento da vida de ganhar para o céu. Nós não somos duas pessoas. Nós somos uma única pessoa, chamados a sermos no mundo luz, fermento e sal. Mas quem vai ser isso? Senão aquele que acolhe a palavra, que sai da boca do catequista, do pregador, do evangelizador, que fala no poder do Espírito e contamina o coração das pessoas. Senhor, pela vossa graça, pedimos que consagreis cada canto desta casa. Não só a capela, Senhor, que por si já é o espaço sagrado, mas que vós, Jesus, leveis até os confins dos muros da nossa propriedade. Mas mais ainda, Senhor, ultrapassai a fronteira, o limite dos nossos muros e tornai visível para os que estão do outro lado a graça, a luz, este lugar sagrado. Vós bem lembrais, Senhor, quando nós pisamos nesse terreno pela primeira vez. Estávamos Margarete, a Graça Rocha e eu. E pisamos nesta terra. Margarete e Graça gritavam: aqui é a Terra Santa. Esta é a Terra Santa. Obrigada, Senhor, pela nossa casa de oração e evangelização. Obrigada, Senhor, porque fazeis de cada um de nós a vossa casa de oração e de testemunho de Jesus. Obrigado, Senhor, pelos que entram e saem daqui. Obrigado pelos que se abrigam à sombra desta casa e querem fazer daqui a sua vivenda neste mundo. Nesta semana, eu gostaria que cada um de vocês andasse com um pacotinho das orações da nossa comunidade e desse testemunho silencioso. Você rezasse no ônibus, você rezasse, você vai num restaurante, reze essa oração antes da refeição. Não precisa ficar em pé. Gente, tô rezando, hein? Não é assim, tá? Aí você, em vez de atrair, você vai espantar. Mas pega, olha, eu gostaria de fazer uma oração, meus amigos. Eu gostaria, tá tão bom a nossa convivência. Eu gostaria de fazer uma oração. Que esta mesa da nossa fraternidade, esta mesa da nossa convivência, se torne agora um lugar onde Deus possa e queira estar presente. Ele não se envergonhe das nossas conversas, das nossas piadas. Ele seja um dos nossos. Testemunhe que você
é uma casa de oração, que você é uma casa de evangelização. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.